Olá, eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net, um site que reúne material diverso exatamente relacionado aí à gestão na indústria, à gestão da produção. Temos cursos e livros relacionados que tratam da logística, da organização, gestão da produção, da manufatura enxuta, o Lean Manufacturing, e você está aqui agora na terceira aula do curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção. Nas aulas anteriores, a primeira aula, a gente definiu o básico, caracterizamos o que era o PCP e orientamos lá no sentido que, antes de iniciarmos efetivamente o planejamento e controle da produção, nós precisamos compreender a nossa operação, a nossa produção, de forma abrangente, de forma global. Para isso, nós íamos passar por algumas etapas aí para entender a nossa produção desta forma. Na segunda aula, aula anterior, então a gente falou, ó, vamos entender a nossa produção em relação aos 4 Vs, 4 variáveis que afetam diretamente a forma que eu vou organizá-la e administrá-la no dia a dia. A aula de hoje vai também fazer uma análise, digamos, global, geral da nossa operação, mas sobre outra perspectiva. Nós vamos falar dos aspectos competitivos da manufatura. O que é esse cara? A gente vai entender, digerir aí ao longo desse tópico de hoje. Mas é basicamente a ideia que sempre pensando na produção, né? Então aqui a gente vai estar falando com a perspectiva da produção da empresa. Como o mercado afeta a produção da empresa. Então a gente vai tentar fazer essa interpretação aí, baseado no que se desenvolveu aí na teoria, é aplicado na prática, para a gente, digamos assim, fazer a interpretação de como o mercado afeta a produção da empresa. Não é a empresa como um todo, a organização de modo geral, é a produção da empresa. Tudo certo? Para isso, então, antes de iniciarmos aqui, é importante que você acesse e leia o conteúdo descritivo lá desta aula de hoje, leia com tranquilidade, tenta compreender, aí sim volte para essa aula e acompanhe comigo aqui para a gente desenvolver o assunto e ficar mais fácil aí a compreensão de todo o conjunto. Tudo certo? Então, vamos lá prosseguir e começar a entender então o que a gente vai desenvolver, analisar em relação aos aspectos competitivos da manufatura ou da produção. Muito bem. Como eu disse, a ideia aqui é tentar entender como o mercado afeta a nossa produção, não é a nossa empresa. Tudo bem? Então aqui, quando a gente pensa em mercado, eu não estou falando de características de marketing, a relação comercial, não é isso. É baseado em aspectos, digamos assim, mais rudimentares, o mercado quer o produto. O mercado compra o produto de mim. Por quê? Esse porquê vai ser respondido em função de basicamente 5 fatores. Não quer dizer que existam vários outros, mas relacionado a como o mercado afeta a sua produção, o porquê o mercado compra de você, compra da sua empresa, geralmente está relacionado a 5 fatores. E nós precisamos, então, identificar qual é esse fator principal que faz com que o mercado compre de você. Que ele fala assim, ó, se você não tiver isso, eu nem compro mais de você. Eu preciso disso. Logo, se o mercado precisa disso, tudo o que você fizer para organizar e pensar na sua produção tem que priorizar o aspecto que o mercado busca nesse produto que ele compra de você. Tudo bem? Então vejam, é talvez estranho de entender aí, mas é uma relação mais rudimentar, tudo bem? Quando se fala em mercado, em marketing, pode-se ter uma ideia mais abrangente que vai envolver outras coisas que não é o nosso intuito aqui. É só uma relação mais rudimentar nesse sentido. O
O mercado quer o produto e ele vai comprar o produto. E ele está comprando o produto de mim que atuo nesse mercado. Por que que ele compra de mim? O que que é que faz com que ele compre de mim? Comercialmente para as empresas, vão ter inúmeras características, mas basicamente isso vai impactar a nossa produção sob 5 perspectivas diferentes, que são essas que já estão elencadas aqui, né? Bom, a qualidade, a rapidez, a confiabilidade, a flexibilidade e o custo. Tudo certo? Então, vamos entender essa relação aí e do que a gente está tratando, por que que isso vai afetar diretamente a nossa produção. Tudo certo? Antes de a gente tratar de cada um desses caras e compreender essas relações, vamos um exemplo simples aqui, só para entender como isso vai se escalando aí no dia a dia. Imagine a situação então que o departamento comercial da nossa empresa lá tem uma orientação da diretoria, da chefia dele, que ele fala, ó, precisamos aumentar a venda destes 3 produtos, que eles têm baixa demanda. Então a chefia do departamento comercial falou, ó, preciso aumentar a demanda desses 3 produtos. Tudo certo? Porque eles têm baixa demanda, vamos trabalhar nele. Mas isso na produção não foi disseminado, não foi comunicado. E qual que é o pensamento lá do gerente da produção? Ele está falando, já está pensando, ó, esses 3 produtos que eu tenho a demanda baixa, eu acho que eu vou concentrar a produção deles só naquele equipamento, porque ele dá conta, ele tem capacidade suficiente de atender a demanda desses 3 produtos, já que eu tenho uma demanda baixa para eles. Ele está começando a se organizar para fazer isso. Aí vejam, eu tenho totalmente ideias opostas, um conflito aqui, né? Enquanto esse cara está pensando em aumentar e buscar o aumento da demanda desse produto, esse cara aqui está limitando a possibilidade de fabricar mais, concentrando a produção deles em apenas um equipamento. Então, limitando o volume, a demanda, né, a capacidade disponível para a fabricação desses produtos. Então, está tendo um conflito aí, a gente não pode trabalhar dessa forma. Então a gente vai tentar alinhar a visão do mercado para o que nós fazemos e como isso impacta a produção. Tudo certo? Como que a gente vai fazer isso? Ó, a gente tem que, entre aquelas 4 características, a gente já vai tratar delas, entender para um mercado qual que é a mais relevante. O que que o mercado preza mais? O mercado sempre vai querer o máximo em tudo, né? Vai querer melhor qualidade, flexibilidade, confiabilidade, rapidez e custo. Ele quer tudo, sempre. Mas, é claro, é impossível a gente atender, ou qualquer empresa atender a excelência em todos esses aspectos. Então, diante disso, como eu disse, há uma relação mais rudimentar, no sentido que é a justificativa porque o mercado compra de você. E a gente tem que identificar isso, porque essa questão mais rudimentar é o que vai possibilitar a empresa de atender o mercado. Se a qualquer momento a empresa não conseguir atender essa necessidade mais rudimentar que o mercado exige, ela, o mercado vai deixar de comprar dela. Então a gente não pode deixar que isso aconteça, identificando qual que é essa característica e a partir de que nós identifiquemos ela, nós vamos entender o impacto dela na nossa produção e priorizar todas as decisões que nós tomarmos para beneficiar essa característica, já que ela é a característica que justifica o mercado comprar de nós. Tudo certo? Então a gente nunca pode negligenciá-la, a gente tem que prezar por essa característica. Tudo certo? Então, antes de entender, como eu estou falando que essa é uma relação mais rudimentar do mercado, vamos entender, digamos, a composição dessas 5 características de forma rudimentar para uma empresa. Tudo certo? E essa composição rudimentar dentro de uma empresa para essas características vão ser afetadas pelo mercado e a gente tem que compreender isso. Tudo bem? Então, qual é a ideia aqui? Vejam, imagine que eu
não tenho uma empresa ainda, mas eu vou construir uma empresa, uma indústria para fabricar alguma coisa. Não que isso aconteça dessa forma, só para a gente entender aqui as relações rudimentares, tudo certo? Muito bem. Para eu ter uma empresa e fabricar algo em larga escala e vender no mercado, eu preciso de um produto. Meu produto é esse. E para eu fabricar esse produto, ele precisa atingir um nível mínimo de qualidade. E o que é esse nível mínimo de qualidade? É ele ser funcional. Ah, se eu vou fabricar uma cadeira, então ela tem que se sustentar e ela tem que sustentar quem vai sentar nela. Tem que, não pode incomodar, né, machucar ninguém que está ali sentado e tem que sustentar quem tiver sentado nela. Então, antes de eu ter a empresa, a indústria fabricando o produto, eu preciso ter o produto e que ele tenha uma qualidade mínima, qualidade de funcionalidade dele. A partir daí, a gente eleva esse nível de qualidade, tudo bem? Mas é preciso uma qualidade mínima de um produto para existir uma empresa. Então vejam, a primeira etapa aqui, essa primeira pirâmide, está relacionado à qualidade nesse sentido, que eu preciso ter o produto e ele tem que atender um mínimo de funcionalidade dele. Tudo certo? A partir desse nível mínimo eu posso ter graus maiores, tudo bem? Mas eu tenho um nível mínimo ali. Muito bem. Então, temos o produto, e ele tem uma qualidade mínima para ser comercializado. Então agora eu vou começar a produzir esse produto aqui dentro da minha empresa. Tá certo? Vou começar a produzir e entregar esse produto triângulo para o mercado. Eu compro essas barras, passo lá em vários processos e vendo esse produto triângulo no mercado, que eu já projetei ele e ele tem a qualidade mínima necessária. Muito bem. Agora eu começo a produzir. O mercado vai comprar de mim. E quando alguém compra de mim, ele vai pagar por isso e ele vai falar: quando você me entrega? Ou ele vai falar: eu preciso neste momento. Eu vou comprar de você e eu preciso nesse momento. Ou seja, depois que o produto é funcional e eu consigo começar a fabricar ele, o próximo passo é eu conseguir atender o mercado dentro do prazo natural desse tipo de produto, né? Cada produto tem um prazo natural. Fabricar uma casa é muito diferente de fabricar um lápis, tudo bem? Então, ah, atingir o nível mínimo de qualidade, meu próximo passo é, vejam aqui a próxima pirâmide, a confiabilidade. Depois a gente vai descrever melhor, mas nesse sentido aqui da análise dos aspectos competitivos da manufatura, confiabilidade quer dizer unicamente cumprir prazos, prazos. Tudo bem? A empresa é confiável, ela promete que vai entregar na sexta-feira e ela entrega na sexta-feira. Ela não promete na sexta e entrega só na segunda ou na terça. Ou seja, esse é o próximo passo aqui esse desenho rudimentar aqui de uma indústria. Já tenho o produto atendendo a qualidade, começo a fabricar, agora eu fabrico, alguém compra de mim, eu tenho que atender esse alguém sendo confiável, entregando as quantidades no momento certo que ele determinou. Ou que eu determinei e ele aceitou. Mas se eu determinei, eu tenho que depois cumprir. Tudo certo? Muito bem. Agora eu já tenho o produto, já produzo o produto e já entrego o produto. O próximo passo, nesse sentido, é eu começar a tentar fazer esse produto de forma mais eficiente, de modo a fazer ele mais rapidamente, eu diminuir os prazos que eu consigo fabricar esse produto, dentro do que é possível, do que é exequível aqui para esse tipo de produção. Então, o próximo passo é eu atingir, é eu reduzir os prazos, é eu fazer a minha produção mais ágil, certo? Reduzir os lead times, fazer com que o produto seja fabricado mais rapidamente.
Isso é benéfico para mim e é benéfico para o mercado. Tudo bem? Então esse é o próximo passo, o próximo triângulo, a próxima montanha aqui dentro a próxima etapa dessa pirâmide aqui. Muito bem. Então agora já tenho o produto, já fabrico, entrego no prazo e de forma mais rápida agora. Qual o próximo passo? Agora eu já tenho esse produto, digamos assim, estabilizado, entregando, fabricando ele. Agora o que que eu vou buscar? Flexibilidade, ou seja, eu vou falar, mercado, eu fazia o produto triângulo e vendia para você, mas agora eu vou começar a fazer o produto círculo também. Eu vou começar a fazer o produto retângulo também. E vou vender para você, ou seja, eu vou ter que começar a buscar flexibilidade dentro da minha operação. Tudo certo? Para eu ter essa maior variedade de produtos, eu preciso de flexibilidade na minha operação. Tudo certo? E aí então, o último passo, que necessariamente não é o último passo, aqui ele só está indicando essa relação que eu vou falar para você, que é o último nível da pirâmide aqui, que está relacionado ao custo. Por que que ele é o último nível da pirâmide aqui, o custo? Não quer dizer que não vou pensar em custo em momentos anteriores. Ele só está aqui no sentido de dizer que qualquer coisa que eu pensar em mudar ou fazer relacionado à qualidade vai afetar o custo. Qualquer coisa que eu for fazer na minha produção para afetar a confiabilidade vai afetar o custo. Qualquer coisa que eu for fazer na minha produção relacionado à rapidez vai afetar o custo. Qualquer coisa que eu for fazer na minha produção em relação à flexibilidade também vai afetar o custo. Ou seja, ele está aqui no último nível no sentido de que qualquer alteração que eu fizer em qualquer desses aspectos afetará diretamente o custo. Tá certo? Então, se eu aumentar a qualidade, vai aumentar o custo aqui. Não como investimento, com o tempo pode diminuir, mas afeta no sentido de se relacionar diretamente com os custos, seja para mais ou seja para menos. Tudo bem? Ou seja, esse aqui é o relacionamento rudimentar do que o mercado precisa da nossa produção. Tá certo? Então ele precisa de qualidade em maior ou em menor grau. Ele precisa de confiabilidade em maior ou menor grau, rapidez, flexibilidade e custo. Tudo certo? O mercado sempre vai querer o máximo em tudo, sem dúvida. Um mercado que é o máximo em tudo. Mas nem sempre a gente consegue atender com o máximo em tudo em todos esses fatores. Então, qual que é o nosso papel? Bom, dada essa relação rudimentar do que o mercado precisa do nosso produto, pensando nessas 5 características, qual delas talvez seria imprescindível para o mercado? Ou seja, qual delas é a característica que faz com que, ó, meu produto só existe no mercado por causa dessa característica? Eu tenho que identificar aqui qual que é o essencial para o mercado. Por quê? Eu tenho que identificar qual delas é, porque a partir do momento que eu conheço qual delas é, todas as ações que eu tome na minha produção têm que priorizar essa característica, ou ao menos não podem deteriorar essa característica, porque é ela que faz com que o mercado compre de mim. Então eu nunca posso negligenciar ela. Não posso fazer com que ela fique pior, ou, na verdade, tenho que buscar com que ela fique melhor. Tudo certo? Então vamos entender cada uma dessas características com mais detalhes e a relação dela com a nossa produção. Tudo bem? Seguindo aqui, ó, primeiro aqui nós vamos falar a qualidade. Então vamos lá, a qualidade. Aqui, o sentido da qualidade é bastante debatido na literatura, nós temos diversas abordagens, perspectivas para dizer o
que é qualidade, tudo bem? Aqui para nós vamos assumir o seguinte: qualidade, eu estou dizendo que atende o que o cliente quer, tudo bem? Então o produto tem qualidade, atende o que ele quer, ele tem qualidade, tudo certo? Aí eu tenho que parar e pensar, neste mercado que eu atuo, o produto que eu faço atende o que o cliente quer? Sim. Só que o cliente, dependendo do produto, pode querer cada vez mais qualidade. A minha operação está conseguindo atender esse nível maior de qualidade? Sim, não. Se é o que o cliente quer, a minha operação precisa atender esse nível de qualidade. Tudo certo? Então, deixa eu pegar um exemplo qualquer aqui. Talvez quem atue nesse mercado deve conhecer, mas é o mais comum, mas eu acho que ilustra bastante. Novamente, já comentei na outra aula, pego o mercado automotivo. Então, as montadoras, uma montadora qualquer, a Fiat, a Volks, a Ford, a Hyundai, a Honda, qualquer montadora. A montadora compra diversos itens do mercado, diversos, está certo? Itens do mercado de diversas indústrias diferentes. E as montadoras querem qualidade, querem confiabilidade, querem flexibilidade, querem custo, qualidade, confiabilidade, flexibilidade e rapidez, tá certo? Querem tudo, tudo. Muito bem. Só que, pensando nesses caras, existe um aqui que, se eu não tiver, a montadora não vai nem pensar em comprar de mim. Ela não vai nem pensar em comprar de mim. Ela quer tudo, com certeza. Mas, para uma montadora, se a empresa não atingir o nível mínimo de qualidade que ela precise e a montadora exige altos níveis de qualidade, a minha empresa nem entra na conversa. Entendeu? Antes de qualquer coisa, a minha empresa tem que ser capaz de atingir aquele nível mínimo em qualidade. Ou seja, para essa minha empresa que forneço para uma montadora, esse aspecto aqui é o aspecto crucial, rudimentar da minha relação com ela. Se eventualmente eu perder confiabilidade, se eu for mais lento, se meu custo aumentar, se eu não conseguir atender a variedade de produtos, eu vou ter problemas nas relações com essa empresa. Mas se por algum momento eu não atinjo um nível mínimo de qualidade que ela exige, eu saio da conversa. Tudo certo? Então, eu dei só esse exemplo aqui. Eu preciso então parar e pensar no meu mercado. O aspecto mais rudimentar da relação do mercado com a minha empresa que afeta a minha produção é a qualidade. Vejam, todo mercado, todo produto vai ter relações que querem a qualidade. Mas só que existem situações onde esse aspecto é imprescindível, é o nível mínimo, básico. Quando eu peço mais qualidade do que seria o nível funcional do produto. Se esse mercado exige essa qualidade maior e eu não tenho ela, o mercado não compra mais de mim. Então eu tenho que entender, perceber isso. Bom, dentro do mercado que eu atuo, o nível mínimo, a relação mais rudimentar que o mercado busca do meu produto é a qualidade, então eu tenho algumas características que estarão associadas à minha operação. Eu tenho que conhecer isso e no dia a dia da minha operação nunca fazer com que a qualidade esteja abaixo do que é necessário. Tudo bem? Veja lá. O que acontece nessa situação? Se a minha operação, o nível mais rudimentar para atender o mercado é a qualidade, então eu tenho que priorizar a qualidade. Por quê? Se eu tiver problemas de qualidade, vai afetar diretamente o mercado, as vendas desse meu produto. Tudo bem? Se a minha produção tem baixa qualidade na fabricação do produto, isso impacta diretamente o planejamento da produção,
Porque eu vou planejar para fabricar 100, porque eu tenho que entregar 100. Só que vai chegar lá no final, só vai ter 80 bom. Então eu não vou conseguir entregar 100 que eu precisava. Tudo certo? Então impacta diretamente. E a minha empresa não pode negligenciar a qualidade. Eu acabei de perceber isso nesse mercado que eu atuo. Ah, a baixa qualidade está associado ao aumento de falhas nos meus equipamentos, o que também afeta os prazos que eu tenho que entregar o produto, né? Tive esse problema, só fiz 80, então agora eu vou entregar 80, mas eu não consigo, eu tenho que preciso de mais tempo para entregar as 20 que faltam. Então, eu não vou cumprir o prazo que eu prometi, tá certo? Ou seja, nesse tipo de operação de mercado que eu atuo, a minha empresa atua, que eu tenho que atender e o aspecto mais rudimentar é a qualidade, eu preciso ter bons projetos do produto, principalmente bons projetos do processo produtivo, ou seja, que seja fabricado de forma segura no meu processo produtivo, que eu tenha uma boa gestão da qualidade, a organização de forma geral da empresa. Então vejam, a gente está fazendo aquela análise mais global da nossa empresa. Fiz. Aqui eu estou dando um exemplo, tá? Para a gente entender esse aspecto qualidade. Bom, dentro desse mercado que eu atuo, a qualidade é o imprescindível, o aspecto rudimentar, então eu tenho que priorizar a qualidade. Porque senão tudo vai degringolar aí, vai dar ruim. E eu não quero que isso aconteça. Então eu tenho que priorizar a qualidade. Tá certo? Vamos ao próximo. Essa historinha se repete para cada um dos outros aspectos. Mas aí eu tenho que identificar e isso vai variar de mercado para mercado, tudo bem? Bom, rapidez é eu ter o menor tempo possível de entrega desse produto. Dentro desse mercado, eu preciso entregar o produto muito rápido, tá certo? Isso tende, vamos colocar aí, a acontecer em produtos de varejo que vendem no mercado. A maioria dos produtos que eu vendo no mercado, alimentícios, de limpeza, etc., a empresa que fabrica, geralmente ela fabrica para o estoque, o cara faz o pedido, ela pega do estoque para entregar, ela tem que entregar rápido. A demanda, a relação ali tem que ser bastante rápida. Não estou dizendo que todas as empresas dentro desse mercado que atende, né, itens de varejo precisam ser rápidas. A gente tem que analisar caso a caso, cada um tem suas características, mas, ó, a relação mais rudimentar, talvez, nessa situação, seja a rapidez. Eu preciso atender o mercado rapidamente. Muito bem, entendi isso, analisei e a produção que eu estou atuando. O aspecto principal é a rapidez. Eu tenho que priorizar a rapidez em tudo que eu for fazer na minha produção. Tá certo? Isso não quer dizer que eu estou negligenciando a qualidade, não é isso. É porque dentro desse mercado, esse é o aspecto rudimentar. Então eu tenho que prezar por ele. Eu vou trabalhar também pela qualidade, né? Eu vou ter dentro do que eu preciso. Só que esse é o aspecto que faz com que o mercado compre de mim. Então eu tenho que priorizar ele na minha produção. Como isso vai impactar a minha produção? Bom, olha lá, ó. Empresas que são rápidas tendem a ter menos estoques, seja internamente, seja estoque em trânsito, né? Eu entrego muito rapidamente, eu despacho, é tudo muito ágil, eu não preciso de grandes volumes lá. Então eu tendo a ter estoques em trânsitos bem diminutos. Tudo certo? Empresas rápidas tendem a ter menores custos operacionais lá no dia a dia. Eu diluo bastante as coisas, entregando rapidamente. Mas se eu não sou rápido, eu vou tender a atuar com maiores volumes de estoque, se eu não sou rápido o suficiente para conseguir atender a minha demanda, né? Então eu falo, ó, eu não sou rápido o suficiente, então tenho que ter um estoque grande para atender a demanda. Então se eu não sou rápido, eu vou tender a ter maiores estoques. Tudo certo? E o que que acontece?
Se eu não sou rápido, geralmente eu não ser rápido e eu precisar ser rápido está associado a uma produção, a um chão de fábrica que está mal organizado, que eu tenho fluxos erráticos, que eu trabalho com grandes lotes de produção e etc. Tende a acontecer isso. A baixa rapidez está associada a uma má organização geral do meu sistema produtivo. Tudo certo? Então é isso. É rapidez que é o aspecto principal, prioritário do mercado que eu atuo? Então eu vou priorizar ele. Tudo bem? Por isso que nossa aula aí, ó, não mencionei diretamente, fala de aspectos competitivos da manufatura. Se eu não tiver os aspectos principais dentro do meu mercado, eu não sou nem competitivo, eu não consigo atender o mercado que eu preciso atender, e o mercado não vai comprar de mim. Tudo certo? Próximo tópico: confiabilidade. Como eu já mencionei aqui antes, confiabilidade pode ter uma interpretação à palavra em si de diferentes formas, tá? Aqui, para caracterizar confiabilidade, dentro dessa análise, está dizendo estritamente a necessidade de cumprir prazos. Tudo certo? Então, aqui, dentro dessa análise, falar em confiabilidade é cumprir prazos. Porque a palavra em si pode ter outras interpretações aí. Tudo certo? Muito bem. Então, cumprir prazos é quando eu faço um produto e prometo num prazo e o mercado aceita aquele prazo, ou quando o mercado exige um prazo para mim e eu tenho que atender esse prazo e cumprir o prazo. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Então, eu vou novamente parar e analisar. Esse é o aspecto rudimentar mais importante dentro do meu mercado. Sem esse cara, eu não sou nem competitivo dentro do mercado. Então, eu tenho, se eu não tenho esse cara, eu não vou nem vender. Mas se é isso que o mercado quer, eu tenho que priorizar isso na minha produção. Tudo certo? Não que seja, mas onde a gente tende a precisar de bastante confiabilidade, pensando num mercado de atuação aí de construção civil. Construção civil. Não é? Porque, ó, eu vou construir aquele prédio, eu estou contratando uma empresa para o concreto usinado, uma empresa que faz a instalação elétrica, ou seja, né? Geralmente, quando eu estou fazendo algo relacionado à construção civil, envolve diferentes empresas. E um projeto na construção civil é algo demorado, complexo, que envolve várias coisas. Então, as empresas que atuam dentro desse mercado, elas tendem a precisar ser confiáveis, ou seja, a empresa lá de construção civil me contratou para fazer a instalação elétrica e falei que fazia em 30 dias, ela está esperando que eu faça em 30 dias porque ela já tem um planejamento para fazer outras coisas depois. Tudo bem? Estou dando um exemplo aqui, não quero dizer que é isso dentro desse mercado, é só um exemplo, uma ideia para dizer, para tratar da confiabilidade. Tudo bem? Então vejam lá, entendi, isso demanda mais informações, mas dentro da minha empresa, no mercado que eu atuo, o mais importante é a confiabilidade, então eu vou priorizar tudo relacionado à confiabilidade. E as questões relacionadas à confiabilidade estão muito relacionadas à rapidez também, que é o que a gente já falou. Tudo certo? Então vejam, se eu tendo a ter prazos mais longos do que o normal dentro do mercado que eu atuo, quer dizer, ó, isso muitas vezes está relacionado à má confiabilidade interna, a problemas na gestão da manutenção, está geralmente muito associado à administração da minha manutenção com a minha confiabilidade. O projeto do meu processo com a minha confiabilidade. Tudo bem?
Para ser confiável, como lá em rapidez, eu tendo a precisar fluxos mais facilitados, mais diretos, uma boa comunicação, para que tudo aconteça como deve acontecer e eu cumpra o prazo que é necessário para eu continuar existindo dentro desse mercado. Tudo certo? Prosseguindo então para mais um aspecto competitivo, o próximo, a flexibilidade. O que é a flexibilidade? Está associado à variedade, à minha capacidade de fazer produtos diferentes ou atender às necessidades diferentes do mercado ou exigências diferentes do mercado. Então, eu atuo no mercado, que é o normal do mercado, né? Então, o que eu vou mencionar aqui é o que seja normal do mercado é de manhã o meu cliente quer abacaxi e de tarde ele já quer banana. Ele já mudou. Então eu tenho, se o meu mercado é assim, não quer dizer que em mercados que isso aconteça, eles precisam estritamente de flexibilidade. Mas se o meu mercado naturalmente é assim, eu tenho que priorizar a flexibilidade. Tá certo? Então, ó, flexibilidade eu não defini aqui, né? A capacidade de mudar o que a gente está fazendo. Tudo bem? É difícil, né? Conseguir altos graus de flexibilidade. Mas se o mercado que eu estou exige isso, eu tenho que trabalhar para isso. Pegar um mercado que precisa ser bastante flexível, porque o produto muda muito. O mercado de confecção, não é? Por quê? A moda de hoje, a camiseta que eu estou fazendo hoje, a calça que eu estou fazendo hoje, com aquela cor, com aquele corte, com aquele detalhe, hoje é a coleção inverno-verão. Só que daqui 6 meses eu tenho que mudar todo o meu portfólio e fazer uma coisa totalmente diferente, porque mudou a coleção. E no ano que vem, quando voltar para essa coleção que eu já tinha esse ano, mas a tendência do ano que vem é totalmente diferente, eu tenho que mudar tudo. E cada item que eu faço na confecção, eu tenho que ter lá o tamanho P, o M, o G, o GG, ou quando eu não tenho outras gradações aqui. Então é um único item que se multiplica por 4, 5, só em função do tamanho. Ou seja, esse cara aqui, ele tem que ter uma alta capacidade de mudar o que ele faz, porque senão ele não consegue atender o mercado. Tá certo? Então é isso. Na a produção que eu atuo, o principal, o que faz o mercado comprar de mim é a flexibilidade, então eu vou priorizar isso. Nesse tipo de situação, eu vou ter muito pouco de automação ou nada, né? São operações que tendem a não ter automação. Na verdade, tende a ocorrer ao contrário. Esse tipo de operação tende a ter muita mão de obra, depender muito das pessoas. Por quê? Pessoas geralmente estão associadas à flexibilidade. Eu consigo fazer coisas diferentes com as pessoas. Agora, se eu automatizo um processo, eu vou fazer só uma coisa ali. Tudo certo? Como eu dependo bastante das pessoas, a tendência é que eu tenha funcionários polivalentes que consigam fazer coisas diferentes. Tudo certo? E também essa flexibilidade, na maioria das vezes, está associado à aplicação de técnicas de troca rápida de ferramentas lá no meu equipamento, para que eu consiga fabricar e mudar o que eu faço de forma muito ágil, muito simples. Então, atuo dentro desse mercado, muito provavelmente eu tenho que ter isso aqui muito bem estruturado dentro da minha empresa, uma boa comunicação, uma boa organização, que eu lido com provavelmente alta variedade, mudança de produtos, de itens a todo momento. Tudo certo? Então, esse é o cara. Tenho que priorizar isso na minha produção. Tudo certo? E finalmente, finalizando aí, nosso último item lá, pensando em aspectos competitivos, é o custo. Não que ele não seja o mais importante. Esse aqui
toda empresa, de toda forma, sempre vai estar brigando por custo, né? Claro, isso é evidente. Só que existe ah, alguns tipos de produto, alguns mercados onde isso aqui é imprescindível, principalmente em mercados onde o produto ou é quase uma commodity, ou seja, não tem variação entre um e outro. Então vamos lá, por exemplo, eu fabrico açúcar. Açúcar. A gente vai no mercado, tem um monte de marca de açúcar. Mas o açúcar é basicamente uma commodity, é uma commodity. Vai ter uma pequena diferença entre uma empresa e outra, mas é praticamente imperceptível para nós consumindo, né? A gente não pensando em variações lá em açúcares diferentes. Mas o açúcar é quase uma commodity. Então, eu faço açúcar. Como esse produto é uma commodity, o que que o mercado busca? Se o mercado comprar de mim, comprar do outro ou comprar do outro, ele vai estar comprando exatamente a mesma coisa, tá certo? Basicamente a mesma coisa. As empresas tentam se diferenciar ali, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Aí o que que o mercado vai buscar, já que é tudo igual, não tem diferenciação? O mercado vai buscar custo. Eu tenho que, se eu fabrico açúcar, a minha operação tem que ser extremamente enxuta no sentido dos custos operacionais. Tudo bem? Então vejam, isso aqui não está, como eu disse, toda empresa vai querer redução de custo quando compra alguma coisa, né? Vai querer um menor custo, sempre. Mas existe algumas situações onde o mercado que eu atuo, para o produto que eu fabrico, o custo é imprescindível. Como eu disse, geralmente, commodities. Quando meu produto é uma commodity ou algo próximo a isso, ele tem pouca diferenciação. Tudo bem? Sendo assim, identifiquei que dentro do mercado que eu atuo, a minha produção, eu tenho que priorizar os custos. Aí tem o aspecto importante que a gente já falou lá. Geralmente, o custo é afetado por todos os outros aspectos. Então, quando eu preciso de custos, na verdade, eu tenho que gerenciar todos os aspectos de modo a não prejudicá-los com que eles fiquem em níveis que não são aceitáveis, né? Porque tudo que eu mexo neles vai afetar o custo. Lembra lá da pirâmide que a gente desenhou? Tudo bem? Se é custo, eu tenho que pensar em custo basicamente em toda atividade dentro da minha empresa, porque qualquer coisa dentro da minha empresa vai afetar o custo do meu produto. E se afeta o custo do meu produto, talvez o mercado não compra de mim, porque o outro fazendo exatamente a mesma coisa vai vender por um preço menor. Tudo certo? Geralmente esses custos estão associados, a gente já falou, né? Economias de escala, falamos na aula anterior lá que a gente dilui mais os custos. Então, empresas, setores que precisam, o produto precisa de baixíssimos custos, geralmente são empresas que trabalham com altíssimo volume para ganhar em escala. Tudo certo? E a gente tem que lidar com esses custos, novamente, como eles afetam todos os outros aspectos, a gente tem que lidar com que, de uma forma que os outros aspectos não sejam atingidos para que eles fiquem abaixo do mínimo necessário. Tudo certo? Entendido essa outra visão aí? Então vejam, na aula anterior a gente falou da nossa empresa e entendeu os 4 Vs: volume, variedade, variação da demanda e visibilidade para a nossa empresa. Agora a gente olhou para fora do mercado, para fora da empresa, para o mercado e falou: o que que o mercado busca de forma mais rudimentar da minha empresa? Então eu tenho que identificar o que que é, se é qualidade, se é flexibilidade, etc. Porque a partir do momento que eu identifico o que que é a relação mais rudimentar, eu tenho que priorizar isso dentro da minha produção. Não quer dizer que eu vou negligenciar todos os outros, mas que esse é o aspecto rudimentar básico daquela
daquele mercado que eu atuo e eu tenho que priorizar isso no meu dia a dia de planejamento e organização da produção. Tudo certo? É esse então o nosso tópico de hoje, mais uma visão abrangente da nossa produção, né, que nós temos que entender para depois ir no detalhe. Temos mais a próxima aula com mais uma análise dessa forma abrangente para depois sim nós irmos efetivamente começar a planejar a nossa produção. Tudo certo? É isso então. Como vocês sabem, todo esse material está disponível no nosso livro Fundamentos para a Gestão da Produção. Além desses tópicos, né, relacionados ao PCP, tem diversos outros tópicos de logística, de gestão da produção em si, um pequeno capítulo de manufatura enxuta, teoria das restrições, etc. Mas, além disso, temos um livro específico tratando somente da manufatura enxuta, aí aborda diversos outros aspectos lá. Tudo certo? É isso então. Obrigado. Eu sou o Ivan e até mais.